Boa noite a todos, obrigada pela presença. Espero que a gente possa... Eu não vou levantar minha mão dessa vez, porque... Eu espero que a gente possa trocar um pouquinho essas ideias aqui da pesquisa que eu fiz sobre princípios e valores e dizer que eu aprendo cada dia mais com o Espiritismo, porque ele me faz ter vontade de ler, ele me faz ter vontade de estudar, às vezes não é, mas tem que estudar, né? Então, lutar. Para mim está sendo assim uma vivência, 3, 4 anos que eu tenho mudado muito a minha vida com essa doutrina. Agradeço a todos que me apresentaram ela. Essa reflexão sobre princípios e valores, outro tema que eu fui ler também, porque a gente sempre tem uma ideia, diz que a gente é pequena, a gente ouve uma coisa dentro da Igreja Católica, dentro da religião católica, quando eu fui criada, a gente ouvia algumas coisas e depois a gente ouvia o que era dito pelos adultos, né? E isso foi até a minha vida adulta, até eu descobrir o Espiritismo. E o Princípios e Valores, por que foi escolhido? Porque numa aula que a gente teve de mediunidade, né, no EPM, o senhor que faz parte lá do curso, ele jogou no ar, né? Quem quisesse pegar, pegava, né? Então eu resolvi pegar. Então, assim, espero que eu possa trazer um pouquinho para vocês, né, do que é. Com certeza é pouco, porque se a gente for pesquisar, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Cada autor, cada vê de uma forma. Se a gente for ver, é sempre a mesma coisa, mas são palavras diferentes, colocadas de uma forma diferente e tal. Então, eu fiz aqui uma reflexão e vamos ver se a gente consegue, né, entender juntos. Então, vamos lá. A diferença entre princípios e valores, né? Embora a gente sempre ache que eles são sinônimos, que eles são parecidos, que eles dizem a mesma coisa, né? A gente está errado. Eles têm significados distintos e exercem papéis diferentes na orientação do comportamento humano. Princípios são regras ou verdades universais que orientam as ações de forma consistente, independentemente da situação. Ou seja, você não muda o princípio. O princípio, ele é imutável. Eles são permanentes, não negociáveis e aplicáveis a todos. Um exemplo de princípio é a honestidade. Agir com verdade, mesmo quando isso pode trazer desvantagens imediatas. Os princípios funcionam como fundamentos éticos que norteiam o certo e o errado de forma mais objetiva. Então, o princípio está ali, ele existe. Você, vamos dizer assim, você não discute o princípio. Ele é imutável. Você não discute o princípio. Já os valores, eles são crenças pessoais ou culturais que indicam o que é importante para um indivíduo ou grupo. Então, aqui a gente pode falar das diferentes religiões que a gente tem e da diferente forma que cada um tem a sua crença dentro da sua religião. O evangélico, o católico, o muçulmano, todos eles têm a sua crença, né? E o espiritismo, e cada um respeita a sua crença. O que eu acho muito interessante quando eu estava lendo sobre valores, e que eu acho que a gente, depois da parte espírita, a gente vai ver um pouquinho melhor, é que a gente não pode julgar. Quando a gente sabe o que é um valor, o que é um princípio, a gente não julga o valor do outro. O meu valor é esse, eu acredito nisso, eu respeito isso. Mas eu tenho que respeitar o valor do outro também. Não é verdade? Porque é muito fácil a gente dizer que o meu é o verdadeiro, que o seu é errado, que você não deve seguir, você deve seguir o meu. Não, cada um tem o seu e ele deve ser respeitado. Deixa eu ver, me pergunta. Eles são subjetivos, os valores são subjetivos, variam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura e podem mudar com o tempo. Mesmo dentro, né, do espiritismo a gente muda. Para nosso crescimento, né, a gente muda. O gatinho veio ver. Senta aí, pode ficar tranquilo. Exemplos de valores, os exemplos de valores podem ser liberdade, família, sucesso ou respeito.
Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que... A gente entende que um dia ela é de uma forma e ela pode mudar para melhor, né? Se possível, sempre para melhor, né? Os valores influenciam as prioridades de uma pessoa e como ela toma decisões no dia a dia, certo? Os valores que a gente tem nos levam a tomar as decisões do nosso dia a dia. Eu acho que, assim, com o passar dos anos, né, a gente vê uma criança tem o valor, o adolescente já tem outro. No mesmo assunto, né, no mesmo assunto. Quando a criança pode gostar de uma coisa, quando cresce já diz, não, isso já não é mais interessante para mim, eu não quero. Então, são essas mudanças, principalmente quando elas vêm para o bem, elas são mais do que bem-vindas. Os princípios, eles são universais, fixos, orientam o que é certo. Então, a gente não pode discutir um princípio. E os valores são pessoais, flexíveis e orientam o que é importante. Entender essa diferença é essencial para agir com ética e coerência, respeitando tanto a verdade quanto as prioridades individuais e coletivas. Que eu estava colocando. A gente tem que respeitar o outro com a ideia dele. A gente tem muita briga hoje em dia, eu nem ia trazer, mas política, né, gente? A gente tem muita briga, porque todo mundo acha que o seu valor, o que você pensa, é mais importante do que o outro pensa. Se a gente for para a religião, então a gente vai ficar aqui horas falando sobre isso. Mas eu acho que o mais importante é a gente respeitar a religião do próximo, principalmente para que a nossa doutrina seja respeitada. A coisa que eu acho melhor dentro do espiritismo é o não julgamento. A gente não julga o outro, a gente respeita o outro. Ele é dessa forma, ele acredita nisso. Então a gente tem que respeitar. E também não dizer, não, mas eu sou melhor do que ele, porque o meu é melhor. Porque apesar dele pensar isso e eu respeitar, mas o meu é melhor. Não, não é. A gente não deve julgar. É difícil, né, gente? Acho que é muito difícil a gente não julgar o outro. A gente conversa, fala em grupo, você lê e tal, mas você sai na porta, você já está julgando. Né? Como ele saiu com o carro, como ele estava vestido, porque, né? Tudo isso, infelizmente, faz parte da gente. Né? Não devia fazer, mas faz parte da gente. Eles podem, inclusive, né, os valores, eles podem, inclusive, mudar ao longo da vida, como eu já coloquei, né, dependendo da situação de momento. Não é verdade? A gente pode mudar dependendo da situação de momento. Acreditar que realmente... Por isso que é importante a gente estar sempre bem com as pessoas, né? A gente conseguir estar num grupo, entendendo o lado do outro, porque amanhã eu posso estar achando que não, ele tem razão. Olha aí, o que eu pensava não é muito legal. Eu andei lendo, estudando, vendo o que ele falava, e realmente, eu acho que ele está certo, ou quase certo, porque, né, a gente ainda tem um pouco de ego, né, então fica... Não vou dar tudo para ele, né? Eu falei da criança, né, ela já tem valores que são diferentes do adolescente. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei, então. Aqui tá. Os princípios são valores não, são universais, né, e não individuais. Eles independem do momento. Então, o princípio não muda, ele é irreversível. O valor, ele pode mudar. Se a gente pensar, se eu pensar em mim, alguns anos atrás e hoje, quantos valores eu já mudei? Quantos valores? E o que me fez bem mudar esses valores? Tem alguns que me são muito difíceis ainda, eu tenho que aprender. Mas os que eu mudei me fizeram muito bem. Eu me sinto muito, muito melhor de ter mudado esse valor. Comigo mesma, não é nem para o outro. Eu consigo olhar para o outro de outra forma e consigo me entender, aceitando esse novo valor. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos valores para o Espiritismo. No Espiritismo, a distinção entre princípios e valores é compreendida dentro de uma perspectiva moral e espiritual. Com certeza. O Espiritismo, a gente sempre trabalha o moral e o espiritual.
fundamentadas nos ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores e codificado por Allan Kardec. Os princípios são leis universais, ele vai voltar para a mesma coisa de antes, sobre princípios, universais e imutáveis. Então, elas não mudam. Para a doutrina espírita, os princípios estão ligados às leis morais que regem o universo, conforme exposto em O Livro dos Espíritos. São verdades universais, imutáveis e eternas, criadas por Deus para orientar a evolução do espírito. Entre esses, eu peguei alguns exemplos, que é a lei de amor, justiça e caridade, que é o que rege, né, a doutrina espírita, o progresso moral como destino de todos os seres, o progresso moral que é importante, o quanto a gente fala nesse progresso moral em todas as aulas que a gente tem, em todo o curso que a gente já viu, a reencarnação como instrumento de aprendizado e reparação. É a chance que você tem, né? Você foi, quando você volta, você tem uma nova chance de se melhorar. Né? Pena que a gente não lembra o que a gente fez, né? Que aí era muito mais fácil. Mas a gente não lembra, não tem jeito. A imortalidade da alma. A existência de Deus. A pluralidade dos mundos habitados. Né? A gente diz que a gente não tem só o planeta Terra. Nós temos outros mundos aí habitados. A lei de causa e efeito. Muito a ver, né, gente? Lei de causa e efeito tem tudo a ver com princípios e valores. A comunicação com os espíritos. E o princípio vital e o princípio inteligente. Então, estamos um pouquinho naquela aula lá, nossa. Né? Esses princípios são válidos para todos os espíritos. Aqui quando a gente viu princípios como definição de princípio, eles podem mudar, né? Não, o princípio não muda, desculpa, gente, estou falando bobagem, desculpa. Os valores mudam. Esses princípios são válidos para todos os espíritos, independentemente de crenças, culturas ou encarnações. Aqui que fica um pouquinho diferente, né? Porque a gente falou isso aqui mais em valores, né, do que em princípio. Lá em princípio ele falou mais em exercem papéis diferentes na orientação do comportamento humano. Não, mas acho que nós estamos mais ou menos a mesma coisa. E os valores são conquistas individuais em evolução. Dentro do espiritismo, a gente sabe que a gente precisa evoluir sempre, sempre. Então, já os valores são compreendidos como as convicções e escolhas morais que cada espírito adota ao longo de sua jornada evolutiva. Então, o que a gente acreditava ontem e o que a gente pode melhorar hoje. Eu tenho uma coisa, né? Tenho um problema muito sério, né? Com um valor, vamos dizer assim, que é o perdão. O perdão, para mim, é muito difícil. Como diz a Marina, não é perdoar, assim, perdoar. Porque perdoar de qualquer jeito, Deus sabe. Então, dizer, perdoei, mas continuo não perdoando, né? Então, para mim, é muito difícil. E eu tento trabalhar isso com as pessoas que, sabendo, inclusive, que o mal é meu, não é do outro, que eu que tenho que, eu que tenho que ficar bem, eu que tenho que ficar bem, para isso, eu perdoando o outro, eu vou ficar bem. Mas para mim ainda é muito difícil. Eles refletem o grau de amadurecimento espiritual e variam conforme o nível de consciência de cada indivíduo. Então, estamos aí, né? Eu tenho que ter consciência do que o perdão pode ser bom para mim, não é verdade? Mas eu ainda não cheguei nesse amadurecimento. Não amadureci o suficiente ainda para conseguir. Quem sabe, né? Eu chego lá antes de ter que reencarnar, mas não sei quantas vezes, só para aprender isso, né? Por exemplo, um espírito pode valorizar mais a paciência, a tolerância, a simplicidade ou o desapego. Outros já podem.
qualidades que vão sendo desenvolvidas com o tempo. Correto. Por meio das experiências vividas e do esforço pessoal de reforma íntima, que é o que a gente mais precisa fazer dentro do Espiritismo, é essa reforma íntima. Se a gente quer ser um ser humano melhor, a gente tem que realmente trabalhar esse lado. Então, vamos lá, vou aprender a perdoar, que é a melhor coisa. Diferentemente dos princípios, os valores não são absolutos. Como a gente já viu, eles podem mudar. Eles evoluem, olha no Espiritismo como é diferente. Eles evoluem, né? Enquanto valores, a gente pode mudar os valores, acreditava nisso, tal, no outro. Aqui a gente vai evoluir. Como é bom, né, gente? Saber que você está evoluindo, porque você está melhorando, né, os seus valores, você está evoluindo neles. Conforme a compreensão, eles evoluem conforme a compreensão moral do espírito, conforme a compreensão moral do espírito se amplia. Um valor que antes parecia essencial pode dar lugar a outro mais elevado, à medida que a alma se aproxima dos ensinamentos do Cristo. Então, quanto mais a gente está próximo aos ensinamentos de Cristo, a gente vai evoluir muito mais, que a gente espera. Então, assim, os princípios são leis e normas universais, nos dão orientação ética e moral. Os valores são ideias pessoais ou crenças que podem mudar ao longo do tempo para uma pessoa ou grupo. Pessoal, foi isso que eu trouxe. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Tá? Eu tenho certeza que a gente tem muito mais para falar sobre isso, mas a gente vai ler um pouquinho junto agora sobre isso. Tá bom? Obrigada, boa noite, obrigada pelo tempo, gente.